Rascaon está de volta. Olha, aquele papo que eu sempre comento com vocês e eu quero saber agora, já tá agarrado lá nas nossas redes sociais, gente? Olha, não tá seguindo ainda? Que absurdo a gente conversar todos os dias de manhã, estarmos aqui trocando essa ideia e você ainda não está com a gente lá nas nossas redes sociais. Olha, vou te dar 3 segundos aí para você pegar o seu telefone, desbloquear a tela. Pega o telefone, desbloqueia a tela. Segue a gente aí, ó, @RascaWeb. Por lá você consegue acompanhar bastidores, notícias, consegue saber também quem é que vem de convidado aqui com a gente durante a semana e muito mais. Além de também a gente sempre comentar o que está rolando no nosso canal no YouTube. No nosso canal no YouTube também tem produções exclusivas, como o programa E aí, Amauri, e também o Praiou com Flávia Soares. Então, gente, Rascaweb, você já tá ligado que é multiconteúdo, multiplataforma, né? A gente quer sua audiência em todos os lugares. Então cola lá no Instagram, @Rascaweb, no YouTube, Rascaweb. Se quiser assistir a gente ao vivo aqui na rádio, é só você entrar pelo site, que é rascaweb.com.br. Bom, recado dado. E olha só, a gente tá voltando pra nossa rotina, né, pra 2025. E hoje, quinta-feira, você que é um ouvinte aí, de repente, assíduo, que tá acompanhando a gente desde o ano passado, tu tá ligado que às quinta-feiras rolava o quadro Rasca Saúde. E hoje a gente tá de volta, retornando com a reestreia desse quadro com a queridíssima psicóloga Luciana Metzger. Mas pera aí que a gente tem a vinheta ainda pra rolar, né? Bora lá! Dicas de saúde e bem-estar. Mente sã, corpo são. Rasca Saúde com Luciana Metzger. Bom dia, Lu! Bom dia, Mauri. Bom dia, nossos ouvintes. Que bom estar de volta. Feliz 2025. Não é? Afinal de contas, 2025. é o nosso primeiro programa esse ano. Primeiro programa esse ano. A gente quer, inclusive, esse ano expandir ainda mais assuntos sobre saúde. E hoje a gente está começando aqui nosso primeiro dia de volta desse quadro com Luciana Metzger, psicóloga, dá conta de um monte de gente aí, né, Lu? E conta da vida também, faz um monte de coisa, mil utilidades. Luta, faz um monte de coisa, também é uma liderança também lá no centro, né? Luciana, olha, você tá bombando, né, filha? Muitas coisas. A gente tem que aproveitar o nosso tempo aqui, né, Mauri? Isso já é. E 2025 vai trazer mais atividades ainda pra fazer? Olha, 2025 a gente tem aí um campeonato brasileiro. Ah, né, é? Em Da maio, luta, pois né? de karatê. Aí, E a gente continua aí, né, fazendo algumas assessorias em escolas também, né? Sim. Então isso é muito importante. E aí a clínica também, né? Que Sim, é uma com paixão. certeza. Gente, só para atualizar você que de repente ainda não acompanha esse quadro, no Rasca Saúde a gente geralmente pega pautas que estão aí sendo discutidas na internet pelas pessoas ou na mídia em geral e a gente sempre tenta discutir, desmistificar e informar vocês cada vez mais. Para hoje, a gente separou todo esse bafafá, não é o quadro da Isabelle, né, que é um bafafá, mas a gente separou um bafafá da questão do uso dos smartphones por crianças e por adolescentes também, né? As escolas agora... Escolas não, né? O país proibiu o uso do celular nas escolas. E a gente acredita que é um papo muito pertinente pra gente discutir. Lu, como que a psicologia tá enxergando essa temática? Foi mais por conta do aprendizado mesmo nas escolas ou por conta do comportamento das crianças no geral? A gente vê vídeos na internet de crianças agressivas, né? Quando o pai de repente tira ali o telefone. Enfim, eu acho que é um assunto que já vem há um tempo sendo discutido. E se não está sendo discutido, as pessoas estão percebendo melhor isso. Sim, eu acredito o seguinte, Mauri. Já tem bastante tempo, né? Que tem chegado, né? Para nós, profissionais da psicologia, questões relacionadas ao uso do celular. Uhum. Não é uma coisa de agora, aconteceu E não só 2024. relacionado à criança, né? Porque o celular também interfere na rotina do adulto. Mas o que acontece com as crianças e adolescentes é uma coisa que chama muita atenção. Tá? No adulto, a gente vai perceber, sim, né? Vários comprometimentos, mas com a criança, isso é muito mais perigoso, muito mais nocivo. Porque você tem um cérebro que não está pronto, um cérebro em desenvolvimento. E você vai, como se você fosse treinando esse cérebro
ok? A receber uma dose de dopamina absurda. Porque pela velocidade das informações dessa tela. Entendi. Então a gente começa, né, a ter ali vários estímulos, ok? E que vai comprometendo a possibilidade, porque é uma criança, né? Vai comprometendo a possibilidade de se inserir uma rotina. Por exemplo, o sono fica totalmente, né, desregulado. Você, qual é o nosso natural, né? Acordar com a luz do dia e dormir com a escuridão, com a noite. Sim. O que começou a acontecer, né, quando a gente abandonou o DOS, né? A gente começou a fazer o seguinte, blackout na janela. Sim. E quando eu deveria estar dormindo, eu tenho uma luz piscando aos meus olhos, né? E isso entra madrugada. Hoje nós temos jovens que literalmente trocam a noite pelo dia. Sim. E quando eu deveria estar desperto, para as 6, 7 horas da manhã, para um adulto, né? Não. Aí eu tô dormindo. E aí você olha e fala, ai, vamos fazer uma avaliação neuropsicológica? Vamos gastar aí um dinheiro fazendo uma avaliação neuropsicológica? Vamos levar, né, no neuropediatra, no neuropsiquiatra para poder tomar medicação? O que está acontecendo? Pode crer, Lu, faz totalmente sentido. E eu acho também, né, isso é só achismo da Não, gente, é profissional. temos que levar, tá, gente? Não vamos levar não, mas assim, eu acredito que a gente, quando chega nesse profissional, se for um profissional, né, formado, que tem uma base boa, ela vai começar a fazer o quê? Uma investigação, né? Chamada anamnese, nossa entrevista inicial. E aí vai se perguntar sobre essa rotina. E não tem como o profissional de saúde mental, né, lidar com essa questão se a gente não tiver o apoio dos pais e a compreensão. O entendimento, O né, entendimento daquilo ali. Ô Lu, eu assim, arrisco, porque veio uma reflexão agora você comentando isso. Beleza, algo que a gente vê acontecendo agora com a juventude, né, de uns anos pra cá, tal, que tá se discutindo mais sobre o uso do smartphone em si. Mas se eu jogo isso pra minha geração, que é uma geração 90, 2000, não era smartphone, mas talvez os computadores. Sim. Né, porque a garotada começou a ter acesso mais fácil a computadores, né, os pais também, pra quem tinha possibilidade, presenteava os filhos com os computadores. E também acho que tem um pouco disso, né? O lance da tela o tempo inteiro, tira ali a troca à noite, tal. Não é como o telefone, porque o telefone é muito mais fácil, eu levo pra qualquer lugar e Exatamente. você fica ali sentindo aquele estímulo o tempo inteiro. Mas como a evolução da tecnologia, evolução do problema também. Virou pro telefone. Perfeito. O Exatamente. problema evoluiu. Ou seja, desde a época do Atari, né? Sim, verdade. Desde que a gente queria jogar lá o Pac-Man, a gente queria, mas o pai naquela época, né? Seguinte, pegava, arrancava, guardava dentro do armário, você só usa final de semana depois do almoço durante 2 horas. Sim, verdade. Porque é o que você falou, não tinha uma necessidade daquilo da nossa vida. Hoje, né? A nossa agenda tá no celular, ninguém lembra o número do telefone de ninguém. Tá tudo lá no telefone. Eu só sei o meu número de cabeça da minha mãe. Né? Então você vai percebendo que se transformou o uso da tecnologia numa necessidade para nós adultos. Qual a necessidade de uma criança de 3, 4, 5 anos ter acesso a celular? Nenhum. Não há necessidade. Né? E aí o que a gente vê? As crianças, para comer, tem que ter um telefone na frente do prato. Verdade, Lu. Não sentam à mesa entendendo, né? Aquele momento. Então comem sem olhar a comida, então esse cérebro vai comprometendo. Então a gente vai percebendo que não é só uma questão, porque toda questão de saúde mental é biopsicossocial. Então a gente tem a questão biológica, vai afetar o desenvolvimento cerebral, tem a questão social, porque é isso, né? Você passa a olhar na internet, o adolescente olha na internet aquelas vidas maravilhosas, riquíssimas, e passa a ser muito infeliz com a vida que tem. Sim. Porque a vida dele não é como nas redes que sociais, da influenciadora. Então você vai vendo que assim, a coisa toma uma proporção, Maurício, gigantesca. Sim. E é como você está falando mesmo, né? A percepção que as pessoas precisam ter, não é só uma questão comportamental,
do uso do telefone. É um cérebro em informação, onde você tá dando um outro estímulo e vai acostumar ele de uma outra forma, né? Assim, de uma forma muito geral falando, né? Sem termos técnicos, eu não sou o cara formado nisso. Mas eu acho que a ideia é justamente essa, Sim, né? e ele vai crescer esperando uma vida perfeita. Quero dizer aqui claramente que não existe. Com certeza. Ninguém tem vida perfeita. Ninguém tem vida perfeita, nem a celebridade que você Não. acompanha ali na rede social. Angelina Jolie tá aí pra contar isso pra gente. É, menina? Ô, coitada da garota. Você viu que os filhos. Parece até parece que tá entrando no quadro da Isabelle, mas você viu que a filha dela pediu pra tirar o nome do pai? Ou seja, ninguém tem vida perfeita. Aham. E a gente precisa, né? Aham. Ter muito cuidado quando a gente vai, né? Permitindo. Porque assim também, Maurício. Eu escuto isso dos pais claramente. Doutora, a gente tá errado também. Aham. Porque a gente tá cansado, porque a criança exige. E aí, assim, às vezes a gente entrega o celular pra gente poder descansar. Exatamente. Eu ia puxar esse assunto. Isso é muito, eu acho que assim, quando a gente tem um pai que tá disposto a se observar, a gente já tem um bom caminho. Um bom andamento, Um né? bom andamento, né? Então, assim, legal, se você consegue perceber isso, o que pode ser pensado? E aí, Maurinho, uma outra coisa muitíssimo importante. As crianças precisam, é necessidade, precisam fazer atividade física. Elas precisam praticar esportes. Crianças precisam subir em árvores, não é? Precisam se aventurar com uma determinada segurança para descobrir limite, para se responsabilizar. Então a gente precisa fazer um movimento de tirar essas crianças, né, das redes sociais e inseri-las realmente em atividade física. Na realidade, no geral, É uma né? necessidade. Bom, estamos conversando aqui para você que está chegando agora com a Luciana Médici, que é psicóloga, já participa do nosso quadro desde o ano passado. Estamos reestreando o nosso quadro esse ano, né? Em 2025 a gente ainda não tinha ainda Rasca Saúde, mas estamos voltando agora. Estamos conversando sobre a influência do smartphone, da tecnologia no desenvolvimento aí das crianças e dos adolescentes. O papo está começando agora, a gente vai para as músicas e daqui a pouco a gente volta para entrar justamente nessa parte do assunto. A gente está falando do comportamento das crianças e a gente falar também do comportamento dos pais e dos adultos, né, Lu? Que é, se quiçá, o mais importante nessa questão, né, Lu? Partindo deles. A gente já volta, bora pra música. Daqui a pouco tem break também. Daqui a pouco a gente tá de volta. Voltamos! Estamos realizando aqui nesse momento o quadro Rasca Mais Saúde, dentro do nosso programa Rasca On. Estamos na presença aqui da Luciana Médici, que é a nossa psicóloga, parceira, amiga, lutadora também. Como que chama? Qual é o esporte mesmo? É karatê? É karateca. Karateca. Karateca vai competir em breve também. Depois a gente faz essa pauta. Se a gente chama a galera Karateca, a gente faz essa pauta aí do campeonato que vai rolar, Lu. Bom, a gente tava falando, né? A Lu fez uma boa introdução, né? Emendamos no papo aí sobre a influência da tecnologia dos smartphones também na galera aí mais jovem, também a molecadinha, né? Mais nova. E o aspecto agora que a gente vai tocar, né? Que a gente começou a falar no último bloco, que a Lu começou a introduzir, é sobre realmente a responsabilidade dos adultos nessa, não vou dizer iniciação, né? Mas nesse hábito de consumir o smartphone o tempo inteiro, né? E realmente, né? Como que os adultos que controlam as crianças, né? Que educam, é um, digamos assim, um problema, uma ação que deve partir dos adultos em si. Lu, quais são as percepções que nós adultos hoje precisamos ter em relação a isso? Ao estímulo do celular para a criança? Qual de repente deveria ser o melhor momento ou não deve se inserir a criança nesse universo tão cedo? Como que os estudos e a psicologia têm orientado? Então, vamos começar, né, pra gente simplificar assim pros pais, falar um pouquinho sobre rotina. Então, o seu filho acordou. Então, por que ele tem que acordar e estar na frente de uma tela? Então vamos começar por aí. Então a parte da manhã, né, a criança tem que acordar e tem que ter uma rotina estabelecida. Nós estávamos falando aqui nos bastidores, né, o quanto a ciência vem se desenvolvendo e falando sobre rotina, saúde mental, estabilidade e rotina. Então é parte da criança a necessidade da segurança. E segurança leia-se igual a rotina, ela saber, né, ser orientada. Então, muitas das vezes, o que acontece? A gente acorda atrasado, por quê? Porque na noite anterior a gente ficou até tarde no telefone. E aí dormiu mal. Nossa, Lu.
Então, para falar sobre rotina, Você tá muito mediúnica hoje, você tá falando comigo? né, a gente tem que pensar como foi a noite anterior. Porque o sono, você precisa de um preparo para dormir, né? Que é a psicoeducação. Eu já li, Lu, também que o ideal, como o primeiro bloco você comentou, né? Nós, seres humanos, antes da tecnologia, obviamente, a gente acordava com o sol clareando e dormia, né? Principalmente pensando na vida no campo, né? Sim. Porque aí, anoitecendo, você não consegue também nem fazer muitas atividades no campo, estando escuro. E aí a gente quebra tudo isso quando vem a invenção da televisão, que é como se fosse uma janela luminosa Sim. dentro da sua casa, né? Exatamente. Estimulando e tudo mais. E aí o celular, obviamente, né, vai evoluindo tudo, e o celular traz isso cada vez mais. Aí o ser humano botava, beleza, a televisão no quarto. Aí ia dormindo, vendo a televisão no quarto. Aí a televisão no quarto já evoluiu pro telefone que fica do lado do seu travesseiro. O telefone vai pro banheiro, Maurinho. Vai pro toalete com a pessoa. E aí eu li esses dias, que aí eu acho que a psicologia deve orientar, eu não lembro se era um artigo uma matéria, uma notícia do segmento, mas possivelmente em algum desses sites de notícias. E aí falava que o melhor, realmente, como você tá falando de rotina, que o melhor era chegar a determinado momento do seu dia, próxima noite, parar o telefone. E eu acho que isso tem total sentido, não só comportamental, até pra questão de trabalho também, porque às vezes você não consegue nem desconectar do seu trabalho. Aí você fica respondendo pessoas que estão te mandando mensagens fora do horário do seu trabalho, tal. E tem uma percepção também que eu acho que as pessoas precisam entender, que eu acho que a gente vai evoluir pra isso também, o comportamento e o pensamento das pessoas também as pessoas não precisam estar disponíveis o tempo inteiro pra falar com você o tempo inteiro, né? E aí há essa cobrança de tanto no trabalho quanto nas relações pessoais também, né? Da resposta rápida, de estar o tempo inteiro conectado. E aí vem os relacionamentos amorosos também, que quando você não tá respondendo rápido, você tá fazendo uma coisa que está indo contra esse relacionamento. Eu acho que é uma discussão muito grande sobre o uso do smartphone, né? Sim, na verdade, sim. É uma discussão muito grande sobre as necessidades afetivas do ser humano. Porque o ser humano, o smartphone tá ali, é o que você faz com ele. O problema não é a tecnologia. O problema são as pessoas. Sim. Né? É lógico, as O problema pessoas operam, né? são as pessoas. Então, assim, peraí, o que eu tô esperando? Como eu tô. É o que a gente tá falando aqui. Tá, então à noite você vai tirar o celular. Antes, né, de se aproximar a hora do seu. Beleza, mas de manhã também não dá. Seu cérebro tá acordando. Sabe? Vai tomar um banho, fazer uma caminhada. Porque você é capaz de ficar facilmente 20 minutos no aparelho. Mas você não faz 20 minutos de caminhada nesse sol maravilhoso, 8 horas da manhã. Aí você pisca no aparelho, passou-se 2 horas. Só 20 minutos não vale a pena sair de casa, botar o meu tênis. Mas você fica 30 minutos, 40, 1 hora e meia no celular. Então, isso é muito de percepção. E se a gente for parar a pensar, se você vai consumir ali... Vamos supor que você dá uma parada e vai consumir, sei lá, 20 postagens. Uma vai ser útil na sua vida. Exatamente. As outras 19 é só perda de tempo. É meme, Sim. não sei quem. Então, aí você tem. Aí a gente vai entrar sobre a sua seleção. Quem você segue? Por que você segue? Exatamente. Né? Não dá pra você, isso aqui é legal, vou seguir esse cara. Não, abre lá, vê se tem, igual você falou, né? Por exemplo, a gente tem muito acesso a artigos científicos, graças à tecnologia. Hoje você tem acesso até agora. É você que faz a seleção. Mas então, conforme você vai selecionando, né? A rede social vai te mandando algo próximo, bem parecido. Então tem muito a ver com quem você é. Sim, e Lu, a gente fala que a responsabilidade, obviamente, dos adultos sobre as crianças, principalmente falando agora dessa questão do uso do telefone, do smartphone, mas talvez a chave da questão seja a reeducação do adulto realmente para depois... Eu acho que assim, é questão, para a gente educar, a gente precisa primeiro conhecer. Então, por exemplo, né, eu também trabalho com obesidade, né, e transtornos alimentares, e eu paquero muito, né, gosto muito dessa questão da obesidade infantil. E o que a gente vê? A criança, ela tem que comer rápido. Come rápido, come, tá atrasado para a escola. Quem tá atrasado é o pai, né? A criança não. Porque a gente se desorganiza. Sim. Sabe? A gente vai fazendo de uma forma que depois a gente fica muito caro o resultado da maneira como a gente está fazendo. Criança exige rotina, né? Exige rotina. Então, assim, se a criança, ela come devagar.
Porque ela vai se entreter, ela vai se distrair, é natural. Então eu tenho que me programar para essa criança sentar à mesa às 11h30, porque ela não vai comer e nem deve, criança não deve comer com 10 minutos. Nem adulto. Ninguém deve fazer uma refeição com 10 minutos. Né? O seu cérebro demora 20 minutos para entender que comeu. Então, qualquer tempo abaixo disso, inferior, tá errado. Não serve. Então, a gente tem que se preparar para sentar à mesa e comer. A gente tem que se preparar para dormir. E a gente está fazendo no automático. Então, a gente tem que entender, nós somos humanos. Automático é a máquina, a gente não. Então a gente está sofrendo, né? A criança, essa galera que está vindo agora, muito sofrida, com muitos déficits de aprendizagem, muita dificuldade de concentração. As crianças não dá para a gente seguir, né? Formando crianças que vão adoecer. A gente tem que trabalhar para que elas sejam saudáveis, principalmente mentalmente. Ô Lu, essa lei da retirada dos celulares nas escolas, hoje tá valendo pro país inteiro, mas alguns estados começaram a implementar antes de ver a lei país inteiro e tal. E esses estados os estudos que fizeram, recolheram os dados, né, foram acompanhando essas escolas nesse tempo, já apresentaram recentemente alguns dados de potencialização no aprendizado dessas crianças. Esse tempinho já começou a discutir isso, já reverberou em Se resultados. você tirar o celular de uma criança, tá? Eu vou nem dizer retirar de forma radical, tá? Se você, durante uma semana, delimitar o uso do celular para uma criança que tem aí 8 a 10 anos, tá? Porque para mim já é um absurdo, mas assim, que o celular não deveria estar na mão de nenhuma criança. Nenhuma. Se você tirar o celular durante uma semana e regular para essa criança de 8 a 11 anos, que ela use 1 hora por dia, você já vai ver uma diferença incrível. Se você, como adulto, substituir 20 minutos do celular por 20 minutos da leitura de um livro, preferencialmente físico, você vai perceber que aumenta a sua concentração. Sim, com certeza. Você pode fazer isso em casa. Vou fazer na minha casa, Lu. Faça, experimente. Faça, experimente. Total. Todo dia leia um livro físico 20 minutos. Observe você na semana posterior. Vou fazer isso. Você com treina o certeza, cérebro, vou levar você pra treina minha o vida. cérebro. Aí, o cérebro, ele não é o cérebro, você é capaz de treinar o seu cérebro. Sim, com certeza. Tá? Então a gente precisa entender o seguinte: vamos assumir algumas coisas boas pra gente? Alguns compromissos. Não, vamos assumir coisas que fazem a gente se elevar. Vamos escolher coisas que nos fazem, né, crescer. Isso também é escolha. O que está acontecendo é que a gente está muito bobão, sabe? Muito solto. Assim, vamos ver o que a vida vai me dar? E eu acho que depois da pandemia ficou mais, né, Lu? Eu tô esperando alguém aparecer na minha porta e resolver minha vida. Não espere, né? Seleciona. Vai atrás do que você quer. Com certeza. Porque é uma oportunidade para você. A vida é isso, né, Lu? É conseguir ter a maturidade de conseguir fazer escolhas, mas escolhas que tragam, de fato, algum bom retorno para você, né? São escolhas, né? Então, assim, essa semana eu tive a oportunidade de trabalhar num colégio, né? Eu faço algumas reuniões com os alunos. Aí eu peguei lá 6º, 7º, 8º, 9º ano. Retorno semana que vem para fazer o ensino médio. E aí, muito legal, porque eu comecei a falar para eles que o menor tinha 10 anos, era uma criança. Eu falei assim, olha, já vamos se preparando, tá? O professor, ele vai ensinar a matéria para você. O que eu vou conversar com você é outra coisa. Com o tempo, vocês vão começar a dar adeus à infância. Não dá para você fazer 16, 17, 40 anos e continuar sendo uma criança. E aí eles ficaram olhando pra minha cara, querendo entender. A gente ficou batendo um papo ali, né? Era uma roda de conversa, né? Preparando esses alunos, né? Para entender as fases da vida. Uma coisa que às vezes ninguém vai conversar com ele. Com certeza. Quem conversou comigo? Ninguém. Quem conversou contigo? Então, assim, é uma oportunidade muito legal quando as escolas abrem para o profissional de saúde mental, né? Conversar com esses alunos sobre, olha que bacana, né? Olha só como as fases vão passando. E falar muito para eles, o seu pai tem tal responsabilidade financeira. A questão de estudar é com você. Então, tem um filósofo muito legal, né? Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele fala que tem uma diferença entre aluno e estudante. Né? O aluno, ele assiste a aula. O estudante ele estuda. Enfia a cara nos são coisas diferentes, livros, né? E aí a gente vai levando isso, vai trazendo ele para refletir. Porque realmente o professor,
ele é especialista em determinada matéria, ele não é um psicólogo. Aham, E com aí é que certeza. vem, a gente tem uma nova NR, a gente podia falar sobre isso, né? Agora uma nova NR, acho que em maio, que é obrigatória a todas as empresas, né, trabalhar a questão da saúde mental. Todas as empresas, todos os CNPJs, não importa quantos funcionários ela tem. Acho que a gente podia trazer essa pauta. Vamos trazer com certeza e falar sobre os desgastes do trabalho, né? Exatamente. E dos abusos psicológicos, principalmente. Que É isso aí. A acontecem galera que está muito. nos ouvindo pode mandar pauta pra gente Pode, aí. com certeza. E lembrando, você que se queira participar aqui, quiser mandar uma mensagem, uma pergunta pra Luciana com esse tema, mande aqui no WhatsApp pra gente poder conversar com ela. Lembrando que o nosso número é 24 3368 8380. Bom, bora mandar um beijo pra uma pessoa que está ouvindo. A gente mandou uma mensagem aqui no Quem? WhatsApp. Isabelle Lopes, nossa Olha. querida amiga, mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Estou ouvindo vocês, muito bom tema, adorei. E tema necessário, ela que tem 2 crianças. Olha, um beijo, Isabelle. Beijo, Isa. Isa estava ontem com a gente aqui, batendo um papo sobre um bafafá. A Isa tá aqui ouvindo o nosso bafafá relacionado à psicologia, né? Um beijo, Isa. Aqui, bora ouvir mais uma musiquinha. A gente falou bastante, daqui a pouco a gente volta pro último bloco com a Luciana e vamos finalizar aí com umas orientações boas pra Lu. Bora. Qual idade mais ou menos você pode de repente permitir a ter introdução nesse telefone, né? Como que os pais podem de repente desmamar a criança? Exatamente. Desmamar no caso do telefone. Telefone. Tá show? Daqui a pouco a gente tá de volta. Música. Vamos agora para nossas considerações finais pra gente encerrar o bloco, encerrar o programa, na verdade. E encerrar e falar um pouco mais sobre esse assunto, né, antes de a gente terminar. A gente falou sobre como as crianças, né, são estimuladas aí pelo smartphone, pela tecnologia e como que isso trabalha as atividades cerebrais e comportamentais delas. Falamos sobre a responsabilidade dos adultos, sobre esses comportamentos. Pra gente finalizá-lo, eu vou pedir pra você dar umas informações gerais e que possa dar um choque de realidade nas pessoas que estão ouvindo a gente. Criança deve ser exposta ou ter o seu primeiro contato em qual momento com o smartphone, por exemplo? Nenhum. Nenhum? Então, Crianças, pré-adolescente, vamos lá, de ao repente? que é ideal e o que é real. Boa, Né? faz paralelo. Ideal, que criança não tenha acesso a smartphone, Aham. beleza? Isso é o ideal. Porém, isso não é real, a gente não vive isso. Então, eu acho que a gente está muito com essa dificuldade, né? Que a gente chega aqui e aí a gente dá uma informação que não é capaz de acontecer na nossa realidade, Com certeza. tá? Agora, vamos evitar coisas muito práticas. Vamos evitar que essa criança tenha acesso na hora da alimentação. Vamos evitar que a criança tenha acesso durante longos períodos. Eu vou dar o celular enquanto eu limpo a casa. Eu vou dar o celular enquanto eu estou estudando aqui para meu, né? Para minha tese, pro meu. Não, sabe? Então, assim, vamos evitar isso o máximo possível, tá? Então, a gente tem que ter o mundo real, senão a gente fica, né, com uma fala que a gente sabe que não vai acontecer. Então, crianças de verdade não deveriam ter acesso ao smartphone. Mas isso não acontece. Tendo acesso ao smartphone, vamos deixar o mínimo possível. Agora, o mais importante, Amaury, vigiem as redes sociais. O meu filho quer ter privacidade. Criança não pode ter privacidade porque ela não sabe lidar com os perigos da vida. Ponto. Vamos parar com esse discurso que está colocando as nossas crianças, né, num território, numa terra de ninguém. Ô Lu, e principalmente você abrindo essa janela aí, digamos, dentro do assunto, é muito importante essa atenção com rede social, principalmente eu acredito que quando a criança está chegando ali na pré-adolescência, para adolescente, até antes disso rola os bullying também, mas a tecnologia trouxe também esses ataques digitais, né? Então aí, por exemplo, as IAs hoje estão sendo usadas pelos adolescentes para forjar nudes de outras adolescentes, para difamar as adolescentes. Então, e vai além, sabe, Amaury? Então, assim, a inteligência artificial, ela não tem capacidade de dar uma resposta para um adolescente que pergunta, por exemplo, que ele relata que tem vontade de se matar. Então, muito cuidado. Rede social é terra de ninguém. É você pegar o seu filho, largar em praça pública, no centro de uma grande cidade, sozinho. Exatamente. Quando você dá um celular e você não supervisiona, é como se você colocasse o seu filho dentro da Novo Rio e saísse. Tudo pode acontecer. Então, rede social tem que ser vigiada pelos pais. Boa, Lu. E dependendo do que ele está usando, tem que se contratar uma pessoa e tem que
eliminar a possibilidade dele abrir algumas páginas. São muito perigosas. Sim, São perigosas, quero dizer isso claro, perigosas. a internet é uma porta para acesso de inúmeros conteúdos e dentro desses conteúdos os que são agressivos à saúde mental. Sim, a e pedofilia, comportamental da tantas coisas que acontecem ali e precisa ser falado. Né? Acho que a gente não pode encerrar um programa com esse peso, com esse assunto, sem deixar claro, né, que é função primária de pai e mãe defender seus filhos, cuidar dos seus filhos. Com certeza, ó. Palmas pra Lu, ó. Essa última frase é a frase do programa de hoje. Só para lembrar, né? Lu, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Quer mandar um beijo pra alguém, fazer as suas considerações? Eu queria agradecer muito a Mauri pela oportunidade de estarmos aqui nesse novo ano. Um beijo enorme para os nossos ouvintes. E que a gente caminhe aí esse ano, né? Trazendo muita atualização, né? Levando a psicologia mais próximo das pessoas. Um beijo, muito obrigada. Muito obrigado. E você que tá ouvindo a gente aí, ó, caso tenha um assunto, algo que esteja te tirando o sossego, manda como sugestão de pauta. Pode virar um programa exclusivo sobre isso. Lembrando que o nosso WhatsApp é 24 3668 8380. Lu, uma ótima quinta-feira pra você. Muito bom dia. Tamo junto, viu? @psicologia.lucianametzger. Cola lá, gente. Lu, beijão, viu? Beijo, obrigada. E você que tá aí do outro lado, muito obrigado pela sua audiência. Estar com você sempre é um grande prazer pra gente aqui da Rasca Web. Lembrando que o Rascaão acontece de segunda a sexta-feira a partir das 8 horas. Amanhã eu ainda estou aqui, hein? Amanhã é o último dia da semana, a gente volta pra poder alegrar a sua manhã, trazer mais informação, mais diversão, mais entretenimento pra você. Cola também nas nossas redes sociais, @RascaWeb. Se quiser colar comigo também, @Amaury Guimarães, viu? Eu vou ficando por aqui, daqui a pouco tem Malha Fina às 10 horas com Toninho Lopes e Bruno Crescente atualizando você aí sobre as notícias de Angra dos Reis e região, tá show? Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu tô de volta. Um beijo e fica com Deus! Continue na programação. O Rasca On nunca fica off.